Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos mais um relato da Samira. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e a todos do canal A Hora do Além. Aqui quem está falando é a Samira, do Rio de Janeiro. Hoje eu trouxe um relato para vocês que aconteceu há um pouco mais de 50 anos atrás, numa cidadezinha de interior de Minas Gerais. Minha avó e meu avô eram de lá, criou minha mãe e meus tios lá. Trabalhavam na lavoura de café. Minha avó tinha por hábito dormir muito cedo, porque tinham que acordar ainda de madrugada para ir trabalhar na lavoura, levando os meus tios para ajudarem. Eles eram meninos ainda, mas mesmo assim, naquele tempo, era normal as crianças também trabalharem nas lavouras. E meus tios foram crescendo. O mais velho se casou, levou a esposa para morar na casa da minha avó, que era uma casinha um pouquinho grande, mas ficava bem no interior mesmo, onde não tinha nada por perto. Naquele tempo, era bem menos povoado que hoje. E a minha avó tinha por hábito fechar a casa toda antes das 18 horas. Ela sempre falava isso para o meu tio. E meu tio, assim que o bebê nasceu, ele saiu para comemorar com os amigos. E minha avó falava para ele: não vai, José, não vai. Se você for, volte cedo, volte antes das 18 horas, porque 18 horas eu quero minha casa fechada. E ele saiu e bebendo ele esqueceu da hora. Voltou por volta das 10 da noite. E aí ele abriu a porta, depois fechou. E minha avó brigou muito com ele, ela não tinha conseguido dormir pelo fato dele ainda estar na rua. Brigou muito com ele, falou que não se abria a porta àquela hora da noite, na roça. E ele falava que isso tudo é bobagem, são crendices. E minha avó brigou muito com ele. Enfim, foram todos dormir. No dia seguinte, à noite, o bebê chorou muito. O bebezinho dele tinha acabado de nascer, poucos dias, era um recém-nascido, estava chorando muito, desesperadamente. Todo mundo pensou que fosse cólica e naquele tempo não era muito normal essas coisas de farmácia, isso tudo. Eram receitas caseiras da roça. Então era chazinho de erva doce. Dava chazinho de erva doce para ele, mas nada fazia a criança parar de chorar. Colocava compressas de água quente na barriguinha, todos achando que fosse cólica. Mas ele chorava muito. E assim foi. A noite toda, o bebê chorando. Durante o dia, dormia bem. À noite, chorava muito. Foi aí que, numa dessas noites, a mãe do bebê, que é a minha tia, esposa do meu tio, foi até o bercinho, né? Aqueles bercinhos improvisados que eles faziam com tábua de caixote. Foi lá para pegar o bebê. E ela notou que o bebê olhava para as paredes e gritava muito mesmo, desesperadamente. E ela olhou. Quando ela olhou para as paredes, ela viu que tinham sombras nas paredes. Ela ficou olhando estarrecida, porque aquelas sombras, ao mesmo tempo que dava a impressão de ser galhos de árvore, dava a impressão de ser mãos que estavam se aproximando do bercinho do bebê, como se quisessem pegar o bebê. E ele gritava muito assustado. E aquelas mãos, e ela disse que dava para se perceber nitidamente que tinham pontas, como se fossem unhas compridas, e fazendo menção como se quisesse pegar o bebê. Só que as sombras só estavam na parede. Todas as paredes tinham essas sombras voltadas com as mãos para o bebê. Ela pegou o bebê e saiu correndo para a sala, contando para minha avó. E a minha avó disse: eu falei para o José não voltar depois das 18 horas. Não pode abrir a porta da casa após as 18 horas, quando se tem bebê recém-nascido principalmente, porque as bruxas entram. E todos riram, acharam engraçado. Só que ela falou: vocês estão rindo, mas vocês abriram as portas para o mal. Agora o mal está morando aqui dentro e vai perturbar enquanto não levar a alma do bebê.
E isso realmente foi assim, todos acabaram acreditando, porque meu tio também viu essas mãos nas paredes, essas sombras. Meu tio viu, o meu avô sempre acreditou muito, e assim eles tiveram que procurar uma senhora que morava um pouco distante da casa deles, as casas eram bem distantes uma da outra, e essa senhora era rezadeira, era benzedeira. Ela foi lá na casa e falou para minha avó que abriram as portas para o mal entrar. E ela fez rezas e mandou que meu avô fizesse um crucifixo de madeira e colocasse na porta de entrada da casa e nas janelas. E ele fez, meu avô fez com pequenos gravetos, tábuas. Ele fez crucifixos, vários crucifixos, e pregou na porta, pregou nas janelas. Antigamente aquelas portas eram aquelas de madeira que abria a parte de cima e a parte de baixo. Minha avó falou que ele pregou nas duas partes, na de cima e na de baixo, crucifixos de madeira. E a senhora falou que era para todos os dias fechar as portas e quando fizesse 18 horas todos se reunirem e rezarem um Pai Nosso e uma Ave Maria, porque ela disse que a oração da Ave Maria era uma oração muito poderosa e que especificamente a mãe do bebê deveria rezar uma Salve Rainha, porque ela dizia que a Salve Rainha é uma oração que toda mãe faz para proteger seus filhos. E assim foi feito. Desde então, aquelas sombras sumiram e o bebê passou a dormir perfeitamente, tranquilamente como era antes. Então, meu tio passou a acreditar e principalmente respeitar aquele horário. Eles moravam muito perto da lavoura de café, moravam num lugar que não tinha nada, a não ser mato, plantação. Então era muito comum naquela época aparecerem coisas sobrenaturais nesses lugares, que era afastado da grande população, afastado do centro da cidade. Então ele passou a respeitar. Então todos os dias, antes das 18 horas, a minha avó fechava toda a casa e ninguém mais saía. E se por acaso tivesse alguém do lado de fora, só entraria no dia seguinte de manhã. Ela não abriria a porta, porque ela sempre dizia, se abrir a porta depois das 18 horas, o mal vai entrar. E assim ela seguiu essa crença até os últimos dias da vida dela, qual eu estive presente, que aí já foi aqui no Rio de Janeiro. Eles vieram para cá, instalaram aqui, numa cidade aqui do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de morar com ela durante um tempo e ela tinha esse hábito, mesmo estando aqui no Rio de Janeiro, na cidade, ela fechava a porta antes das 18 horas e eu achava aquilo absurdo, eu era jovem, né? Então achava um absurdo e ela sentou comigo um dia e falou, me contou essa história que foi confirmada por todos os meus tios, inclusive pela minha mãe. E daí então eu tive esse respeito e essa crença. E até hoje eu, particularmente, levo isso muito à risca. Na minha casa, mesmo morando na cidade grande, eu sempre fecho minha casa antes das 18 horas e não abro mais para ninguém. Um beijo muito grande a todos. Para você também, Feliciano, e para todos do canal A Hora do Além. Um grande abraço a todos, paz e luz. É da Samira, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Samira, por ter compartilhado mais um de seus relatos conosco aqui no canal. Para os inscritos que quiserem enviar seus relatos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Por esse link, vocês poderão falar diretamente comigo. Envie seu relato, sua história para o canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando para ajudar o canal. Seja bem-vindo quem está chegando hoje aqui no canal.
Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.